Pessoal, tudo bem? Olha só, o recesso parlamentar chegou ao fim e essa semana promete ser de muita agitação no Congresso Nacional. Tanto direita quanto esquerda estão com as armas levantadas e o clima vai ficar mais tenso do que nunca esse ano que antecede as eleições para a presidência do Brasil. Então, também vamos abordar tudo sobre um escândalo milionário que foi revelado no meio político, onde milhões de reais serão devolvidos, inclusive aos cofres públicos, hein? Mas que revela mais uma vez a total impunidade por pessoas que roubam sem dó o Brasil e acabam saindo sempre ilesos, ainda mais nessa gestão atual, né? Enquanto isso, nosso presidente parece não estar preocupado com os milhares de empregos que estão sendo perdidos com as sanções impostas pelos Estados Unidos. E, junto com a sua equipe, continuam cutucando a onça com vara curta. Fica aí até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe e também te convido a curtir e se inscrever em nosso canal, tá bom? Gente, eu sou a Ana Paula, bora lá para mais um boletim. Vamos falar aqui quem mais está na lei que foi imposta contra Moraes. Eu vou trazer essa matéria que eu achei interessante para vocês entenderem um pouquinho mais, né, o que está acontecendo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Olha só, aqui mostra, né, sobre a lei Magnitsky, quem mais está com Moraes na lista de sanções dos Estados Unidos. Então, incluído no dia 30 de julho na lista de sanções do governo dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal aparece ao lado de políticos considerados corruptos e funcionários públicos acusados de conexão com grupos terroristas e de cometer abusos de direitos humanos. Então, o governo do Donald Trump utilizou a lei para incluir Moraes nessa lista de cidadãos especialmente designados, né, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Essa lei é considerada uma das mais severas medidas disponíveis para os Estados Unidos punir estrangeiro que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. A lei tem sido utilizada principalmente para sancionar pessoas de países com regimes considerados autoritários pelos Estados Unidos. E entre as centenas de sancionados estão 28 entidades e indivíduos chineses e 3 entidades e indivíduos cubanos. As entidades podem ser desde empresas privadas a órgãos públicos e autarquia. Então, a lei foi usada para sancionar pessoas e grupos como o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, e suas empresas, acusados de envolvimento em corrupção e atuar contra a instituição democrática no país. Tem também aqui o Emerson, presidente aqui da Zimbábue, acusado de envolvimento com redes de contrabando de ouro e diamantes. Autoridades governamentais da China, acusados de cometer abuso de direitos humanos contra minorias étnicas. Tem aqui também funcionários do governo da Geórgia, acusados de conduzir repressão brutal contra membros da imprensa, figuras da oposição, manifestantes, atuais e ex-funcionários do governo da Bulgária, acusados de corrupção, membros do governo do El Salvador, acusados de negociar secretamente uma trégua com líderes de gangues, MS-13 e Barrio 18, membros do grupo liderado aqui também por Kosovo, acusado de corrupção. São vários, ó. Aqui mostra até o governo da Rússia, enfim, né? Então aqui tem uma lista enorme, né? O PCC também está sancionado. Do Brasil também consta na lista a facção paulista, primeiro comando da capital, que é o PCC, e Ciro Daniel Amorim Ferreira, acusado de liderar um grupo supremacista branco no Brasil. A lista inclui sancionados pelos Estados Unidos por meio de diversos mecanismos legais, né? Ambos foram sancionados por meio de uma ordem do governo de Joe Biden, que ampliou poderes do Tesouro para atingir qualquer pessoa estrangeira envolvida em atividades de tráfico de drogas e terrorismo, né? Então, incluído em 2021, o PCC foi descrito como o grupo de crime organizado mais poderoso do Brasil e um dos mais poderosos do mundo. O PCC surgiu em São Paulo na década de 90, traçou um caminho sangrento rumo à dominação por meio de tráfico de droga, lavagem de dinheiro, extorsão, assassinato por encomenda e cobrança de dívidas de droga. O PCC atua em toda a América do Sul, Paraguai e Bolívia, e suas operações alcançaram os Estados Unidos, Europa, África e Ásia, justificou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela lista. E depois da inclusão do grupo, os Estados Unidos incluem em 2024 um integrante do PCC na lista, Diego Macedo Gonçalves do Carmo, conhecido como Brahma, foi apontado como uma peça-chave responsável pela lavagem de centenas de milhares de dólares para o grupo criminoso. Também ligados ao Brasil, líderes do grupo libanês, com atuação na região de fronteira, também figuram a lista. Então a gente viu aí que a lista é bem grande e agora o Alexandre de Moraes entrou nessa lista aí. Comenta o que vocês acham sobre isso.
Enquanto vocês comentam, eu quero trazer essa outra matéria aqui, gente, que essa matéria, ela também é muito importante. Ela é uma matéria que mostra que o Lula parece não se importar com a reação dos Estados Unidos, mas essa é uma postura que ele adotou, talvez, para não deixar transparecer o que realmente está acontecendo, né? Mas a gente percebe o quê? Ele quer continuar cutucando a onça com vara curta, porque eu acho que depois que ele viu nas pesquisas que deu uma elevada aí na queda de popularidade, muita gente que não era nem lulista, nem bolsonarista, ficou muito bravo com a questão do Trump, né, punir o Brasil, e isso pode dar créditos positivos aí ao governo Lula, né? Então ele está usando isso como se isso fosse permanente, sendo que a gente sabe que as pesquisas envolvem situações momentâneas. Então é um termômetro do momento atual, com base no que aconteceu, o termômetro é esse, mas amanhã qualquer ação da oposição ou do próprio governo pode mudar tudo, né? E aí aqui mostra o seguinte, que o PT, ele prepara uma atualização de documento com críticas a Trump. O texto da Construindo o Novo Brasil, né? Foi aprovado aí na sexta-feira, dia 1º de agosto. A CNB, Construindo o Brasil, mostra, né, que o texto serve como base para as diretrizes do partido e deve ser aprovado no encontro nacional. Segundo apurou o Poder 360, o texto contempla críticas e ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar os brasileiros, né, e a tentativa de interferir no sistema judiciário brasileiro. Então aqui ele fez um texto enorme, né, mas ele diz com o mote: derrotar a extrema-direita e avançar na construção de um novo Brasil. A CNB cita a conjuntura internacional que, segundo Alberto, dirigente da corrente responsável por alterações no texto, tem relação com as implicações na política interna, motivada pelas movimentações internacionais do bolsonarismo. Então, o texto também promove uma campanha para a reeleição do presidente Lula no pleito de 2026. Ele fala: a vitória de Lula em 2026 é vital para que o Brasil possa dar continuidade ao seu projeto de desenvolvimento nacional e se torne cada vez mais uma nação independente, próspera e justa. Temos sem dúvida condições de derrotar a direita e a extrema-direita, mas não podemos menosprezar sua força política nem a capilaridade do aparato conservador no país, afirmou o documento. O que vocês acharam, hein? E olha só, PT faz pressão para que Mota paute cassação do Eduardo Bolsonaro. Enquanto isso, em nota, Lindenberg Farias, líder do partido na Câmara, também pediu para que Moraes afaste o deputado por traição à pátria, gente. Então, o PT, representado pelo líder da Câmara, o deputado federal Lindenberg Farias, comunicou que fará pressão sobre o presidente da Casa, Hugo Mota, para que paute a cassação de mandato do Eduardo Bolsonaro. Em nota, o partido justifica a pressão com base no argumento de que Eduardo, residente nos Estados Unidos, teria traído a pátria ao articular sanções ao Brasil para favorecer seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele disse que protocolou diversos pedidos de cassação e afastamento cautelar do mandato do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, pendentes de análise da mesa diretora por atuação do parlamentar no exterior contra interesses nacionais. Então o presidente Hugo Mota: pedimos que paute a matéria, disse o PT, né? Então a gente vê aqui que, licenciado do seu mandato parlamentar desde março, o Eduardo não pôde renovar o prazo, portanto, não se apresente na Câmara ao final do recesso. Suas ausências às sessões serão contabilizadas. Ele pode perder o mandato automaticamente, caso falte a mais de 1/3 das sessões, o que resultaria em uma cassação em novembro, segundo o calendário da Câmara. Então a gente vai acompanhar isso daqui bem de perto, né? Mas tem uma carta enorme da nota do Partido dos Trabalhadores e eu quero saber de vocês o que vocês acharam. E aqui, olha só, até o Boulos, hein? O Boulos acho que tem moral, né? Mas assim, pedido de Boulos à Polícia Federal pode deixar Eduardo Bolsonaro inelegível. Será que ele tem tanto poder assim? O deputado Guilherme Boulos acionou o diretor-geral da Polícia Federal para instaurar um processo interno que pode deixar Eduardo Bolsonaro inelegível. O deputado Guilherme Boulos acionou Andrei Rodrigues para que seja instaurado esse processo administrativo disciplinar contra o Eduardo Bolsonaro, que é escrivão da Polícia Federal licenciado para cumprir o mandato da Câmara dos Deputados. Como mostrou Metrópolis, o processo interno pode servir como uma estratégia ventilada por adversários políticos do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro para atingir a elegibilidade do Eduardo Bolsonaro, cotado para disputar o Senado por São Paulo em 2026 e até mesmo a presidência da República. E aqui mostra que isso pode resultar em advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e, em caso mais grave, demissão. O processo ainda pode ser arquivado, anulado ou prescrito. De acordo com a lei da inelegibilidade, quando um PAD termina em demissão, o alvo se torna
inelegível por 8 anos. Boulos defende que seja instaurado um PAD contra o Eduardo pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crime contra a soberania nacional. Então a gente vai acompanhar de perto, mas a esquerda está desesperada. E para encerrar o boletim de hoje, Diários Secretos, ex-diretor da Alep, Abid Miguel, admite esquema de corrupção e promete devolver 258 milhões de reais aos cofres públicos. Bibinho, ele é conhecido, admitiu que desviava dinheiro público da Assembleia Legislativa do Paraná usando funcionários fantasmas e laranjas. Defesa dele disse que não vai se manifestar nesse momento. Então tá aqui o Abid Miguel, ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, fechou um acordo com o Ministério Público do Estado para pôr fim a todos os processos criminais e civis relacionados a um esquema de corrupção que desviava dinheiro público usando funcionários fantasma e laranja nos anos de 2000. No documento, Bibinho, como é conhecido, admitiu o crime e se comprometeu a devolver 258 milhões de reais aos cofres públicos. O valor corresponde ao total desviado, acrescido de correção monetária. Ele também terá que pagar uma multa superior a 3,6 milhões de reais como punição complementar. O esquema de corrupção foi revelado em 2010 pela série de reportagens Diários Secretos, publicado pelo jornal Gazeta do Povo e exibida pela RPC. O ex-diretor da Alep é considerado o mentor da fraude, né? Então aqui, gente, olha só a cara dele, né? A cara de quem tá tranquilo. Eu vou devolver o dinheiro, eu roubei, mas eu devolvo. Né? São 25 anos atrás, desfrutou demais a grana, teve uma vida de luxo, né? O acordo foi homologado na segunda-feira, dia 28, pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O documento determina que o pagamento dos valores deverá ser feito em até 6 anos, ainda parcelado, ó, mais 6 anos pela frente, né? Então, atualmente, a Justiça mantém bloqueado ou sequestrado pelo menos 90 imóveis dele. 90 imóveis. Ele tem 85 anos de idade já também. Em caso de descumprimento de alguma das cláusulas do acordo, o patrimônio poderá ser usado para quitar os valores de ressarcimento. Então, em 2018, ele foi condenado a mais de 255 anos de prisão por 59 atos de lavagem de dinheiro cometidos entre 2000 e 2010. Ele ficou quase 8 anos na cadeia, atualmente responde aos processos em liberdade. Em notas ao MP, a defesa de Bibinho disse que não vai se manifestar sobre o acordo nesse momento. Então é isso, gente. Aí a gente mostra, né, a questão da impunidade, né? Eu quero saber de vocês aí o que vocês acham a respeito desse assunto. Vão comentando aí. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada aí pelo carinho e audiência. Um beijo e até o próximo boletim.